Artigo 41. As colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos que por meio deles divulgar não deverão induzir o leitor a litigar nem promover dessa forma captação de clientela. Artigo 42. É vedado ao advogado, inciso 1, responder com habitualidade a consultas sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social. Inciso 2. Debater em qualquer meio de comunicação causas sob o patrocínio de outro advogado. Inciso 3. Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega. Inciso 4. Divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas. Inciso 5. Insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Artigo 43. O advogado que eventualmente participar de programa de televisão ou de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por qualquer outro meio para manifestação profissional deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão. Parágrafo único. Quando convidado para manifestação pública por qualquer modo e forma, visando ao esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com o sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como o debate de caráter sensacionalista. Artigo 44. Na publicidade profissional que promover ou nos cartões e material de escritório de que se utilizar, o advogado fará constar seu nome ou o da sociedade de advogados, o número ou os números de inscrição na OAB. Parágrafo 1º. Poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, bem como as instituições jurídicas de que faça parte e as especialidades a que se dedicar, o endereço, e-mail, site, página eletrônica, QR Code, logotipo e a fotografia do escritório, o horário de atendimento e os idiomas em que o cliente poderá ser atendido. Parágrafo 2º. É vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas do advogado, bem como menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupado, atual ou pretérito, em qualquer órgão ou instituição, salvo o de professor universitário. Artigo 45. São admissíveis como formas de publicidade o patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico ou cultural, assim como a divulgação de boletins por meio físico ou eletrônico sobre matéria cultural de interesse dos advogados, desde que sua circulação fique adstrita a clientes e a interessados do meio jurídico. Artigo 46. A publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deverá observar as diretrizes estabelecidas neste capítulo. Parágrafo único. A telefonia e a internet podem ser utilizadas como veículo de publicidade, inclusive para o envio de mensagens a destinatários certos, desde que estas não impliquem o oferecimento de serviços ou representem forma de captação de clientela. Artigo 47. As normas sobre publicidade profissional constantes deste capítulo poderão ser complementadas por outras que o Conselho Federal aprovar
observadas as diretrizes do presente Código. Capítulo 9 dos honorários profissionais. Artigo 48. A prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrado em sociedades, será contratada, preferentemente por escrito. Parágrafo 1º. O contrato de prestação de serviços de advocacia não exige forma especial, devendo estabelecer, porém, com clareza e precisão, o seu objeto, os honorários ajustados, a forma de pagamento, a extensão do patrocínio, esclarecendo se este abrangerá todos os atos do processo ou limitar-se-á a determinado grau de jurisdição, além de dispor sobre a hipótese de a causa encerrar-se mediante transação ou acordo. Parágrafo 2º. A compensação de créditos pelo advogado de importâncias devidas ao cliente somente será admissível quando o contrato de prestação de serviços a autorizar ou quando houver autorização especial do cliente para esse fim por este firmada. Parágrafo 3º. O contrato de prestação de serviços poderá dispor sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares, bem como sobre o pagamento de custas e emolumentos, os quais, na ausência de disposição em contrário, presume-se devam ser atendidos pelo cliente. Caso contrário, preveja que o advogado antecipe tais despesas, ser-lhe-á lícito reter o respectivo valor atualizado no ato de prestação de contas mediante comprovação documental. Parágrafo 4º. As disposições deste capítulo aplicam-se à mediação, à conciliação, à arbitragem ou a qualquer outro método adequado de solução de conflitos. Parágrafo 5º. É vedada em qualquer hipótese a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. Parágrafo 6º. Deverá o advogado observar o valor mínimo da tabela de honorários instituída pelo respectivo conselho seccional, onde for realizado o serviço, inclusive aquele referente às diligências, sob pena de caracterizar-se aviltamento de honorários. Parágrafo 7º. O advogado promoverá preferentemente de forma destacada a execução dos honorários contratuais ou sucumbenciais. Artigo 49. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes. Inciso 1. A relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas. Inciso 2. O trabalho e o tempo a serem empregados. Inciso 3. A possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos ou de se desaver com outros clientes ou terceiros. Inciso 4. O valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para este resultante do serviço profissional. Inciso 5. O caráter de intervenção conforme se trate de serviço a cliente eventual, frequente ou constante. Inciso 6. O lugar da prestação dos serviços conforme se trate do domicílio do advogado ou de outro. Inciso 7. A competência do profissional. Inciso 8. A praxe do fórum sobre trabalhos análogos. Artigo 50. Na hipótese da adoção de cláusula quot litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescido, dos honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente. Parágrafo 1º. A participação do advogado
Em bens particulares do cliente, só é admitida em caráter excepcional, quando esse comprovadamente não tiver condições pecuniárias de satisfazer o débito de honorários e ajustar com seu patrono em instrumento contratual tal forma de pagamento. Parágrafo 2º. Quando o objeto do serviço jurídico versar sobre prestações vencidas e vincendas, os honorários advocatícios poderão incidir sobre o valor de umas e outras, atendidos os requisitos da moderação e da razoabilidade.